Diretoria e mais um gigante do futebol brasileiro vira SAF ao Atlético Mineiro, que acaba de ter aprovada pelo seu conselho, etc., a sugestão para que o Atlético aceite a condição de SAF. Os valores, etc., a nova gestão do Atlético vem aí, vai ser autorizada a venda de 75% da SAF por 913 milhões para a Galo Holding, liderada pelos 4 R's, que você sabe quem são os envolvidos, né? Rubens, Rafael Menin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador. Outros 25% da SAF seguem com a associação. A aprovação dessa venda veio 3 minutos depois da primeira aprovação. Portanto, o Atlético Mineiro já está caminhando também para virar SAF. Nesse contexto, o Atlético repassa para a SAF, evidentemente, o seu estádio, né, as suas coisas, o seu patrimônio, digamos, né? Afinal de contas estão comprando o clube, né? Eles passam a tocar o clube e haverá um aporte de 600 milhões já para diminuir a dívida de 1,8 bilhões vai para a SAF quitar, e evidentemente tem algumas coisas que o torcedor precisa saber e outras coisas que o torcedor precisa prever. Primeiro, Rica, você é a favor que o Atlético Mineiro vire SAF? Sim, foda-se. Mas não tem, veja bem, irmão, uma dívida que cresce bizarramente mês a mês, descontroladamente, e sendo sempre gerida por gestores que não vão pagar por isso amanhã, vai para a conta do próximo, nada mais é do que um clube de futebol, que nada mais é do que uma estatal. A estatal não funciona no Brasil por quê? Porque é um cabide político de empregos, onde as pessoas não são responsáveis, não há um chefe perdendo o dinheiro, não há um dono perdendo o dinheiro é de todo mundo. E aí você perde, você ganha, você rouba, você faz o que você quiser e foda-se. Então, absolutamente tudo que puder ser privatizado no Brasil, num país corrupto, deve ser privatizado. Porque quando você tem um dono, um responsável, um lesado, ele está preocupado com o que vai acontecer daqui 10, 15 anos. E o Atlético sempre se fudeu pela falta de pensar em 10, 15, 20 anos. O Atlético sempre pensou no ano seguinte, naqueles 5 reforços que poderiam ou não dar um título para ele. Aí hoje o Atlético monta um estádio, o Atlético monta um CT e dá um indicativo de que está pensando a longo prazo. Só que esse longo prazo, ele vai pro caralho quando se troca de diretoria, porque time de futebol é assim. É exatamente como um governo, como uma estatal. Troca o poder e esse poder não quer que o próximo vença. Ele não quer que esse papo de que eu amo o clube, eu não quero. Não, você ama mais você do que o clube. Então, por mais que você ame o clube, quando você sai daquela gestão, você não necessariamente continua torcendo pro clube se um inimigo seu entrar e puder sair de lá mais bonito que você. Então, é preciso vender os clubes de futebol. Mas, Rica, é preciso vender a qualquer custo para qualquer um? Não, não é. Mas entre você aceitar mais 3 ou 4 diretorias que são amadores, torcedores de terno e gravata, que vão tentar salvar suas gestões, e você passar para a mão de alguém que no mínimo vai perder muita grana se der errado, qual que você acha que a possibilidade de dar certo é maior? Na mão de alguém que vai perder muita grana ou na mão de alguém que não tem nada a perder? Só ganhar com o ego. Gente, essa conta não é difícil. Tudo que privatizou, quase tudo que privatizou no Brasil melhorou muito. É óbvio, nós estamos falando de um país corrupto por natureza, por essência. Então, tudo que puder estar nas mãos de um gestor ou de alguém que tem o dinheiro para olhar e falar, não, peraí, estão me roubando aqui, você pelo menos vai se blindar disso. Então, Rica, você concorda com a venda? Pra caralho. E não é do Galo, são todas. Mas e se der errado? É a mesma coisa que se der errado a sua próxima diretoria. Com um porém, essa se der errado, vende para outra pessoa que pode chegar aqui amanhã e fazer dar certo. A sua diretoria ia esperar 3 anos para entrar um novo político, provavelmente já metido na merda toda ali e sem nenhuma obrigação de pensar em nada para daqui 10 anos. Ele ia fazer um time, gastar dinheiro, aumentar uma dívida, etc, etc. Quando você fala em dívida de 1,8 bilhões, é importante lembrar ao torcedor o seguinte, existe uma coisa que nem todo mundo está familiarizado, nem todo mundo tem um CNPJ, uma empresa para gerenciar, para saber, que é o seguinte, quando você fala na sua dívida do cartão de crédito, sua dívida do cartão de crédito ela vai estar escrita lá, e já aconteceu comigo, por exemplo, em outras épocas da minha vida, eu já tive uma dívida que era de R$4.000, e quando eu não paguei durante um ano, tava fudido e tal, quando eu vi o cartão tava me cobrando R$35.000. Então, em tese, a minha dívida era de R$35.000. Quando você chega no banco e fala assim, olha só, eu tenho um dinheirinho agora, deu uma melhorada, vamos quitar? Vamos quitar. Ele fala assim, então vamos fazer o seguinte, nós vamos quitar em 4 de R$2.000. Paguei 8. Então minha dívida não era de 35, minha dívida era de 3, virou 35, eu negociei, saiu por 8 e saiu tranquilo. Então o Galo não deve 1,8 bilhões, o Galo vai dever 700, 800 milhões na hora que ele sentar e fizer o acordo, porque entre não receber e receber parcelado, todo mundo aceita, então esse é o acordo total com juros, etc, esse é o valor total. Você pega o valor na hora de negociar, ele não é desse tamanho, e obviamente que o pessoal que está comprando o Galo sabe disso, e sabe que vai ter essa barganha para fazer isso. Eu me lembro que um dia eu fiz um vídeo aqui e falei que o pessoal da MRV não era bobo, e que eles estavam comprando o Atlético Mineiro indiretamente através desses investimentos dessa dívida.
Batata, dei o tiro no meio, né? Né, menino? O menino até mandou uma mensagem pra mim e falou: não, Rica, não é bem assim. Eu falei: não, não tô falando mal, não. Eu acho do caralho, eu acho que tá fazendo um puta do negócio. Se eu pudesse comprar, se eu pudesse ter uma dívida com um clube gigante de futebol, onde eu investisse um dinheiro, e na hora dele virar uma SAF, que é batata, todo mundo vai virar, eu falasse assim: ó, peraí, eu quero ser um dos caras a cuidar dessa SAF, pega a dívida que eu tenho e me dá uma parte do clube. Óbvio que eu faria isso. Você acha que eu não queria? Se eu fosse investidor, você acha que eu não queria ser dono de um Atlético Mineiro? Tá louco? Ainda mais se fosse meu time do coração? De jeito nenhum. Então, assim, zero problema com isso, zero. Nunca falei isso em tom de crítica, acho absolutamente normal. Como acho que se amanhã ou depois o Palmeiras for ser vendido, o investimento feito lá pela Crefisa, pela Leila, etc., é muito possível ela chegar e falar: não, não, ao invés de eu aportar aqui, pega o que você me deve aqui e a gente resolve aqui. Então, quando você faz um aporte desse aí, você tem uma garantia. A garantia é: eu sei que vai virar SAF e eu sei que eu vou chegar e vou assumir, vou abater essa dívida assumindo com percentual. Então, assim, se o Menin fez pensado ou não, do caralho. E acho ótimo que esteja na mão de um gestor que é atleticano, não tem problema nenhum. Se o Menin vai acertar ou vai errar, são outros 500, gente. São outros 500. O ponto que eu acho que o torcedor brasileiro tem que entender, e eu acho que tem dificuldade de entender por uma mentalidade extremamente manipulada politicamente no Brasil para se levar as coisas para o outro lado e não aceitar as coisas privatizadas, o acordo entre gestores e não necessariamente com intervenções políticas e etc., é entender que nos países em que a coisa funciona assim, tá? Você tem o chefe, você tem o funcionário, sequer lei trabalhista tem, meu irmão. Tu vai lá, senta, resolve o que tem que resolver. Eu arrumo emprego, você é bom, eu te contrato, você é ruim, eu te demito e tal, não sei o que. Não tem 700 leis burocráticas. Então, quando você passa para uma empresa, você consegue, pelo menos, que você saiba que hoje tem um cara lá em cima que você vai chegar e falar assim: olha, estão roubando na minha divisão de base. Estão colocando meninos aqui com esquema de empresário. Eu tô perdendo, o clube está perdendo dinheiro. Hoje, se um diretor chegar lá e falar: eu descobri esse esquema, eles põem o diretor no esquema. Não tô falando do Galo, tô falando do futebol em geral. Eles põem o diretor no esquema, divide dinheiro com ele, passa batida, irmão, porque o dinheiro não é dele. Foda-se. Entendeu? É muito mais fácil fazer isso. Amanhã, quando o chefão lá descobrir, ele vai chegar lá embaixo e falar assim: você tá roubando o meu dinheiro. Sai agora e troca. Então esse é o benefício. Tem alguém olhando para você a longo prazo e tem alguém olhando pro seu dinheiro. Então amanhã ou depois talvez o Galo dê uma enxugada nos investimentos, pode ser, mas pode ser que isso seja para o Galo ter uma saúde financeira melhor daqui 10 anos. Não adianta porra nenhuma ficar aumentando a dívida todo ano e achar que todo ano você vai encontrar um investidor ou um time de futebol que vai encaixar e você vai ganhar título. Os títulos vêm quando você tem tudo equalizado. Aí você vai ganhar título. Esse time é o Flamengo. O Flamengo equalizou as dívidas e no momento que o Flamengo equalizou as dívidas começou a sobrar dinheiro, sobrou dinheiro e vieram os títulos. Então a receita de bolo ela é muito fácil, não foi o Flamengo que descobriu. Esse é o básico do básico de qualquer empresa. Então, boa sorte pro Galo, boa sorte para os novos gestores do Galo, que sejam muito felizes e que façam o Galo mais vencedor e maior do que ele já é. Tem minha torcida, meu apoio a todo tipo de movimento no futebol brasileiro que busque pensar a coisa a médio e longo prazo e sair dessa putaria, dessa zona que a gente tá há tantas décadas de dirigentes que entram, saem, que não muda merda nenhuma e que só piora a situação do clube.